glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E aí, tudo em paz com você? Tranquilão? Infelizmente, nos estádios de futebol do Brasil, não há paz. Pelo contrário, muita guerra. Tudo causada pelo fanatismo no esporte. E por falar em futebol, seria estádio de futebol um lugar adequado para um cristão estar presente? Começa agora o seu programa Além dos Fatos. Independentemente da guerra nos estádios, o que importa é que você e eu, nós estejamos em paz, tranquilos, com a certeza de que o Senhor conduz nossa vida, Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso ajudador, de modo que nós podemos confiar sempre no Senhor e viver na sua santa paz. Eu quero mandar abraços para o Raí Rodrigues, de Brasília, no Distrito Federal. Também abraço a Rosa Barbosa, de Itapevi, São Paulo. O Tiago Andrian, de Guarabira, na Paraíba. E ainda para Ângela Souza, de Além Paraíba, Minas Gerais. Mas eu quero também abraçar amigos queridos da Igreja Adventista da Vila das Belezas, aqui em São Paulo. No século passado, nos anos de 1986 e 87, quando eu era estudante de teologia, eu fiz estágio lá na Igreja da Vila das Belezas. Um ano depois, dezembro de 1988, eu voltei à Vila das Belezas e me casei lá. E nesse último sábado, 28 anos depois, eu tive o privilégio, juntamente com a minha esposa e uma das nossas filhas, de voltarmos à Igreja da Vila das Belezas. Eu quero abraçar com todo carinho os irmãos, tanto aqueles da minha época que eu tive a oportunidade de rever, como tantos outros que tive a oportunidade de encontrar, inclusive o pastor Gideão Santiago. Gente muito boa, gente muito querida, que Deus realmente abençoe todos vocês aí da Igreja da Vila das Belezas em São Paulo. Gente querida, gente simpática, gente muito acolhedora. Foi maravilhoso ter estado com vocês. Eu quero também dar um presente para você, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Quem assiste sempre Além dos Fatos já conhece bem a revista. E eu sei que milhares dos nossos telespectadores já pediram, já receberam, já estudaram e foram abençoados com o conteúdo maravilhoso desta revista. Porque a revista Verdades para o Tempo do Fim é, em realidade, um estudo bíblico. São 16 assuntos da Bíblia que são tratados na revista Verdades para o Tempo do Fim, ajudando você a compreender melhor as Escrituras, tá bem? É só você solicitar que a gente lhe manda gratuitamente. Entre no blog do nosso programa novotempo.com/além dos fatos, conforme você vê aí na sua tela. Preencha um cadastrozinho rápido e a revista vai chegar em poucas semanas à sua casa. Ou então você pode pedir pelo telefone, se preferir, ligue em horário comercial, DDD 12 21 27 31 21. Presente de coração, oferecido pela Rede Novo Tempo para você, a fim de que você tenha compreensão melhor da Santa Bíblia. E nós convidamos você para interagir sempre conosco através das nossas redes sociais, pode ser através do facebook.com/além dos fatos, ou então o nosso Instagram, que é o @além-dos-fatos-nt. E ainda, se você quer rever nossos programas, é só entrar em nosso canal no YouTube, youtube.com/além-dos-fatos-nt. Mas o assunto da violência nos estádios de futebol é muito sério, hein? Continua aí. Acredito que não vai acabar nunca. Lamentavelmente, não é? Nesse último final de semana em Brasília, houve mais uma situação dessa,
Briga entre os jogadores e acabou que a briga se espalhou também entre os torcedores e sempre termina com gente espancada e às vezes com gente até morta. Que pena que essas coisas continuam acontecendo. Eu quero que você assista agora um pouquinho, não exatamente sobre esse último final de semana, mas outras situações que já aconteceram e que têm acontecido pelo nosso país afora. Uma paixão que vira espetáculo. Uma obsessão que se torna violência. Rivalidade dentro de campo, morte fora dele. O clássico entre Palmeiras e Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Paulista foi destaque não só nas páginas de esportes, mas virou caso de polícia. Antes mesmo da bola rolar no Pacaembu, pelo menos 3 brigas entre torcidas organizadas aconteceram. Um dos confrontos foi na estação Brás do metrô. Correria, tiros, um trem foi depredado. Nas imagens do sistema de segurança, é possível ver homens com a camiseta da torcida organizada Mancha Verde, que pertence ao Palmeiras. O comportamento agressivo passa longe da alegria de Dudu ao fazer o gol da partida que deu a vitória ao Verdão. Comemoração em campo e dezenas detidos nas ruas. Com eles, pedaços de pau e barras de ferro. Um homem que não participava da briga foi atingido por uma bala perdida, disparada por uma das torcidas e morreu. O sangue, mais uma vez, manchou o que era para ser apenas espetáculo. Que triste, não é? Até quando nós estaremos vendo estas cenas? Torcedores que, movidos e dominados pelo fanatismo, pela idolatria em relação ao seu time de futebol, eles perdem completamente a razão e passam a ver os jogadores adversários, os torcedores do outro time, como sendo realmente inimigos que devem ser abatidos. Esses conflitos de torcidas, eles fazem aflorar os mais fortes instintos que estão latentes no ser humano. Por isso que a gente vê tanta violência, tanta agressividade, tanta maldade, gente sendo espancada, gente sendo machucada, inclusive até mesmo assassinada. Situação muito triste, muito lamentável. Mas antes de abrir a Bíblia e refletir um pouquinho com você a respeito disso, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos oriente. Pai querido, como sempre fazemos aqui, Senhor, na Novo Tempo, ao abrirmos Tua Palavra, nós clamamos pela orientação do Teu Espírito, para que a mensagem seja edificante para todos que dela participam. Eu te peço, Pai, por Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar você para a gente ir à Bíblia. Vamos ao livro, a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Se você tem aí a sua Bíblia, vou ler Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E o apóstolo Paulo continua orientando a igreja, orientando a você e a mim, e ele diz assim, Colossenses capítulo 3, agora a partir do verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição e impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Palavras abençoadas, conselhos inspirados de Deus para você e para mim. O apóstolo Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E de repente você dirá assim, ora, se eu nem morri ainda, como que eu já posso ter sido ressuscitado? Para ser ressuscitado é preciso estar morto. Entenda, aqui o apóstolo Paulo está se referindo no sentido espiritual. A ideia é que antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos espiritualmente mortos. Depois que você conhece a Cristo, se entrega a Cristo, recebe Cristo como Salvador pessoal, então Jesus opera um milagre, o milagre do novo nascimento, ou esta ressurreição espiritual, uma vez que nós estávamos espiritualmente mortos. E se você verificar aqui, Colossenses, no capítulo 2, no verso 12, Paulo, ele compara o batismo como um símbolo dessa ressurreição espiritual. Eu até leio aqui, Colossenses 2,12 diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por isso que aqui no capítulo 3, verso 1, quando ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, é como se ele estivesse dizendo assim, portanto você que já faz parte do povo de Deus, da igreja de Deus, você que é um cristão, se de fato o seu batismo, ele cumpriu o seu propósito e foi realmente uma manifestação real, verdadeira, de que você morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida. Porque veja, quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Cristo. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo também indica isso. Quando eu sou batizado, significa que eu estou morrendo para o pecado. Consequentemente, aquele que morreu é sepultado, o velho homem é sepultado. E quando você é tirado de dentro da água, então isso indica o seu novo nascimento ou sua ressurreição espiritual. Paulo diz, se vocês realmente foram ressuscitados com Cristo, se o batismo de vocês foi real, foi efetivo, foi uma expressão sincera de uma experiência que realmente ocorreu na vida de vocês, então se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por quê? Porque quando nós estamos ligados a Cristo, quando o nosso coração está verdadeiramente ligado a Deus, nós temos uma nova compreensão da existência. E nós entendemos que as coisas lá do alto, ou seja, as coisas celestiais, elas são muito melhores e muito mais valiosas do que as coisas daqui de baixo, do que as coisas terrenas. Por isso ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fiquem ligados nas coisas de Deus e não nas coisas deste mundo, nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês devem, diz o apóstolo Paulo, buscar estas coisas. Vocês devem pensar nessas coisas, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Veja, assim como ele diz que ressuscitamos, ele diz também que nós morremos. Porque o batismo, como já lhe disse, representa nossa morte para o pecado e nossa ressurreição para uma nova vida. Nós morremos, nós fomos ressuscitados, por isso nós temos uma nova vida. E no verso 5 ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, vossa natureza pecaminosa, corrompida pelo pecado, vossa natureza caída, tendenciosa para o mal, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma vez que nós aceitamos Cristo como Salvador pessoal, uma vez que nós morremos para o mundo e fomos ressuscitados para Deus, agora então Paulo diz, fazei, pois, morrer essa vossa natureza terrena. Nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Nessa situação de alienação de Deus, de separação de Deus, onde nossa natureza corrompida e caída
determinava o que nós pensávamos, o que nós buscávamos, o que nós fazíamos. Nessa condição nós vivíamos antes. Paulo diz assim: noutro tempo, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. É preciso, diz o apóstolo Paulo, despir-se do velho homem com seus feitos e revestir-se do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. O texto é claro, não é? A ideia é muito simples. Quando nós nos convertemos e nos entregamos a Cristo, ainda que permanecemos vivendo aqui neste mundo, mas a gente vive aqui na terra, contudo, com os princípios e os valores do céu. Você se lembra lá em João capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos e por aqueles que se converteriam através da pregação deles. Jesus estava orando por você e por mim. Jesus diz assim: Pai, eu peço que tu os livres do mal. Não que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles estão no mundo, disse Cristo, mas eles não são do mundo. Ou seja, estamos inseridos nessa realidade de alienação de Deus, de pecado e de maldade. Mas uma vez que nós amamos Cristo, andamos nos caminhos de Cristo e somos obedientes à sua palavra, ainda que estejamos no mundo, nós já não somos mais do mundo. Nós não pertencemos mais a essa realidade. E é bom lembrar que os valores do mundo, eles não são apenas diferentes dos valores de Deus. Os valores da terra não são apenas diferentes dos valores dos céus. Eles são contrários. É por isso que o cristão, ele anda na contramão do mundo. O mundo segue uma direção oposta à vontade de Deus. Quando você se converte a Cristo e conscientemente anda na direção do Senhor, então você está consequentemente na contramão do mundo. Lembre-se disso. Os princípios e valores do céu, eles não são apenas diferentes dos valores daqui da terra, mas eles são contrários. E por isso que nós cristãos precisamos nos lembrar sempre de que há muitas coisas nesse mundo que realmente não são para nós. Nós não devemos nos envolver com elas, porque muitas vezes nos separam de Deus e têm propósitos contrários à vontade do Senhor. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Será que é possível, pensando especificamente no futebol, mas isso se aplica a qualquer outro tipo de esporte, será que é possível um torcedor, assim, desses torcedores fanáticos, que realmente estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo seu time, será que é possível ser um torcedor desse tipo e ainda assim ser um cristão assim empolgado e comprometido com o reino de Deus? É possível, será, associar as duas coisas, ser um torcedor fanático, devoto ao seu time e ainda assim ser verdadeiramente um cristão devoto, empolgado com as coisas de Deus, comprometido com o reino de Deus? Sinceramente, eu penso que não. Penso que não é possível. Até porque uma coisa elimina a outra. Você certamente já ouviu falar que há muitas semelhanças entre essa vida ligada ao esporte, especificamente ao futebol, e a vida ligada a Deus e ser uma pessoa religiosa. Algumas comparações. Talvez você já tenha ouvido dizer que o estádio de futebol é o templo do futebol, especialmente em relação ao Maracanã, muitas vezes a gente ouve essa declaração, né? O templo do futebol. Assim como os cristãos vão ao templo para buscar a Deus, não são poucos os que também vão assiduamente ao estádio de futebol. Essa assiduidade dos cristãos à igreja, muitas vezes é semelhante à assiduidade que alguns desses torcedores fanáticos têm em relação à presença no estádio de futebol. Outra coisa, a gente quando vai à igreja, normalmente usa uma roupa especial, que é costumeiramente usada para essas atividades, para essa atividade religiosa, espiritual, uma roupa especial. Há muitos torcedores também desses fanáticos que vão ao estádio sempre com a camisa do seu time, né? com a roupa do seu time. Por falar em camisa de time,
Permita-me dizer com todo carinho, especialmente para você que é pai ou que talvez pretende ser pai um dia, você que tem filho pequenininho, filho novinho, cuidado com essa questão de comprar o uniforme do seu time preferido e colocar no seu filhinho que nem ainda sabe o que é a vida. Seu filhinho que é simples, que é puro e que é inocente. Cuidado com isso. Sabe por quê? Eu penso que os pais, mesmo que inconscientemente muitas vezes, eles já estão gerando ou despertando, desenvolvendo um ídolo no coração dos seus filhos pequenininhos, quando eles fazem isso. Especialmente nós que somos pais cristãos, eu penso que nós jamais devemos fazer isso. Jamais devemos comprar esses uniformes de time e colocar em nossos filhinhos que são pequenos, porque nós podemos estar desenvolvendo no coraçãozinho deles um ídolo. Se você já tem esse apego que é indevido, por que você ainda vai levar isso para o seu filho? Em vez de você levar isso para o seu filho, o ideal é que, tendo agora uma criança e tendo maior responsabilidade, porque você precisa educar essa criança para Deus, o ideal é que você se desapegue a essa questão de time de futebol, que realmente não é o ideal para um cristão. Então, é um conselho para você de todo o meu coração: evite esse tipo de atitude indevida, imprópria, que muitos pais, muitas vezes, sem maldade nenhuma, cometem. Bom, mas o fato é, assim como assiduamente os cristãos vão à igreja, muitos que são fanáticos no futebol vão ao estádio de futebol. Assim como temos uma roupa especial para ir à igreja, muitos também têm lá o seu uniforme do time para ir ao estádio de futebol. Outro aspecto: levamos a Bíblia para a igreja, muitos torcedores também levam a bandeira do seu time para a igreja. Outro ponto: na igreja nós participamos dali da reunião, do culto, com expressões de louvor. Muitas vezes nós cantamos por gratidão, por louvor ao Senhor, e nos estádios de futebol acontece a mesma coisa. As torcidas estão lá cantando o hino do time e muitas vezes outras músicas que eles criam lá no momento, além, é claro, de muitos xingamentos, né? De muitos gritos e etc. Outro aspecto: na igreja nós vamos adorar a Deus e não são poucos os torcedores que ficam de fato adorando os seus jogadores. Aliás, normalmente são até chamados de ídolos, não é? Que coisa, hein? Fazer do jogador de futebol um ídolo. É claro que existem muitos jogadores de futebol que são pessoas dignas, pessoas sérias, pessoas de muito respeito, de muito valor. Por favor, não pense que eu estou deixando de ver o valor dessas pessoas, mas fala sério. Especialmente na hora do jogo, lá da partida de futebol, a maioria deles dá um péssimo exemplo. Ou você nunca viu um jogador de futebol bater no outro, agredir um outro, seja assim, a propósito, com maldade, ou então até mesmo sem querer, por conta ali do jogo, né? Ser um jogo assim de muito contato, de muito viril. Mas quantas vezes um machuca o outro e o outro cai e o indivíduo que machucou simplesmente levanta e sai como se não tivesse feito nada. Trata o colega de profissão como se fosse realmente um inimigo, simplesmente bate e vira as costas e muitas vezes nega que fez a falta. Ou então, faz um gol irregular, faz um gol impedido, faz um gol de mão e depois descaradamente diz que não fez, não viu, foi sem querer. Oh, que pena! Que pena que esses ídolos, que são imitados por tanta gente, muitas vezes eles agem dessa forma. Outra coisa: quantos palavrões, não é? Quantos xingamentos a gente vê nesses estádios de futebol. O jogador perde lá um gol, xinga. Quando faz o gol, xinga também, não é? E xinga os outros do outro time, xinga o juiz. Que coisa tremenda. E, aliás, não são só os jogadores. A gente vê os técnicos de futebol, alguns, inclusive, homens assim, com um pouco mais de idade do que os jogadores, alguns com uma certa cultura, sabendo que estão sendo filmados, que tem microfones na beira do gramado, ainda assim eles ficam xingando à beira do campo. Que coisa tremenda. Outro ponto também que acho absurdo: a gente vê jogadores e técnicos, além dos próprios torcedores, induzindo o juiz lá, o árbitro, a errar. O trio de arbitragem está fazendo o melhor para acertar, para ser justo, porém os jogadores de um time e de outro fazem tudo para induzirem esse indivíduo que está trabalhando a errar. Que coisa tremenda. Que triste, não é?
Como é que você pode fazer de pessoas que agem dessa maneira os seus ídolos? Isso é claro que não é próprio de forma alguma. Eu quero dizer para você que é um cristão, que estádio de futebol não é lugar para cristão. Você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energias, expõe-se a perigos, além de estar patrocinando algo que é fútil, que não acrescenta nada de bom. E você dirá assim, pastor, mas é lazer. Claro que é lazer, e claro que o lazer é importante, o lazer é necessário, mas há tantas outras opções de lazer que realmente são boas. Se você vai brincar de futebol com seus colegas num ambiente de amizade, de respeito, de fraternidade, onde não há palavrões, onde não há violência, onde não há brigas, onde simplesmente se está brincando para descontrair, para praticar um exercício físico, claro que não existe problema nenhum nisso. Eu sugiro você transferir sua empolgação com futebol e com estas coisas que não acrescentam nada de bom a ninguém. Transfira essa sua empolgação para aquilo que realmente é bom, aquilo que é valioso. Você me dirá, já sei, pastor, você quer falar da pregação do Evangelho. Deixa de lado esse item, que é claro, é o principal de todos, porque a pregação do Evangelho é a maior bandeira que o cristão deve erguer. Mas independentemente desse assunto da pregação do Evangelho, se você transferir sua empolgação com o futebol para outras questões, como por exemplo, cuidado dos necessitados, combate à corrupção, educação, saúde, enfim, acredite, se toda essa empolgação que há com o futebol e com o esporte de modo geral fosse transferida para questões que realmente são importantes, nós teríamos um mundo muito melhor. Eu quero terminar lendo apenas um versinho com você, que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e equilíbrio para que nós vivamos segundo a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu abençoes todos que agora estão orando comigo. Em especial, Senhor, te peço por aqueles teus filhinhos e tuas filhas que têm sido muito envolvidos com essa questão do esporte, especialmente do futebol, e têm se tornado fanáticos. Misericórdia deles, Pai. E eu te peço que tu, por tua graça, Senhor, tu ajudes esses teus filhos e filhas a tirarem este ídolo do coração e viverem somente para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida sensata, equilibrada e saudável. Que nós saibamos desfrutar o que há de bom na vida e saibamos rejeitar aquilo que de fato é contrário à tua vontade. Pedimos-te, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e permaneça sempre com você, no seu coração, aquilo que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau.